Olá, tudo bem com você? Estamos de volta ao nosso canal para poder falar muito sobre Israel, sobre Bíblia, sobre hebraico e várias outras coisas. Muito bem, a gente estava falando um pouco, da última vez relativo a fatos curiosos sobre Israel. Você sabe que eu já tive pessoas que foi a Israel comigo, que chegou lá e achou que lá não existia nenhuma televisão, achando que ainda ia encontrar aquele país retrógrado, de apenas povo do deserto, de apenas nômades. De fato, isso aconteceu. E Israel é uma democracia muito evoluída, né? É um país de primeiríssimo mundo que nós temos lá. E muitas pessoas também acham que Tel Aviv é a capital de Israel. Talvez, se você procurar até alguns livros, vai falar que Tel Aviv é a capital de Israel. Mas um fato curioso é que Tel Aviv não é a capital de Israel. Tel Aviv ela é um ponto importante estratégico financeiro em Israel. Isso sim ela representa um centro financeiro gigante, muito importante e de muita relevância dentro do país. Mas Tel Aviv não é a capital de Israel. A capital de Israel é Jerusalém. Jerusalém é a capital de Israel. Lá está o parlamento de Israel. Lá está toda a estrutura organizacional política do país. Então, Jerusalém é que é a capital de Israel. Jerusalém foi fundada aproximadamente há 2.600 anos antes de Cristo, não é? E ela foi fundada, segundo os históricos, os historiadores e os estudos, nos dizem que foi fundada por Sem e Eber. Sem, ele era filho de Noé, e Eber, filho de Sem, neto de Noé. Então, os estudos históricos têm nos apontado de que Jerusalém foi fundada aproximadamente 2.600 anos antes de Cristo por Sem e Eber. Uma curiosidade em Israel que eu gosto muito, ela me dá muita alegria de ver, é a questão da educação das pessoas. A educação ela é uma coisa muito relativa para nós brasileiros, né? Talvez a educação aqui no Brasil ela tenha uma linha de pensamento. Por exemplo, ser educado é aquela pessoa que sempre vai responder gentilmente, que sempre vai falar meias verdades para a pessoa não ficar chateada com você. Educação é aquela pessoa que vai estar sempre passando a mão na cabeça do outro. Nós temos mais ou menos aqui no Brasil essa ideia de educação, não é? Em Israel, a ideia de educação, de uma pessoa educada, é um tanto diferente da nossa ideia aqui no Brasil. A ideia de uma pessoa educada em Israel é aquela pessoa que vai estar sempre te falando a verdade. Tipo assim, doa quem doer, fale a verdade, não importa. E a gente vai gostar de você porque você fala a verdade. Então a verdade ela é uma primícia muito importante em Israel nos relacionamentos e na ideia de que aquela pessoa é educada. Então uma pessoa que está sempre falando a verdade, mesmo se a verdade for um não, mesmo se a verdade for um constrangimento, aparentemente um constrangimento, mas sempre falando a verdade significa que você é uma pessoa muito educada. Então é um outro parâmetro, né? E para terminar, numa questão de fato curioso em Israel, presente. Como presentear uma pessoa? Como presentear um israelense? A gente aqui no Brasil tem um monte de coisas, né? A gente pode pensar muitas coisas, se é homem, se é mulher, se é criança, se é adulto, se é jovem, se é mais idoso, nos vem um monte de ideias. E de fato isso também acontece lá, né? Você pode presentear com a Bíblia, você pode presentear com um batom, você pode presentear com perfume, você pode presentear com uma carteira, não é? Com uma bolsa, com sapato, com roupa. Lá também é igual, só que tem uma pequena diferença. O melhor presente que você pode dar a uma pessoa em Israel é dinheiro. Exatamente. É o melhor presente que você pode dar a uma pessoa. Se você quer presentear, quer essa pessoa muito feliz, muito alegre,
em aniversário, principalmente casamentos, dê dinheiro. E aí você vai estar fazendo uma pessoa muito feliz. Esses são alguns fatos curiosos de hoje. Beijo para todos, Deus abençoe.